Diário de bordo. Este trabalho foi feito por 5 alunos. São eles Anne Caroline, Cauã Pereira, Evelyn Moreira, Meidonelli e Tadeu Cáceres. Dia 19/11 foi quando iniciamos o nosso trabalho com um grupo no WhatsApp. Lá a gente discutiu coisas como o que o trabalho pedia e o que cada um tinha mais afinidade. Assim, nós 5 se separamos em várias categorias para que pudesse realizar o trabalho. Nos reunimos novamente dia 20/11 e então começamos a fazer o esboço da planta da casa, decidir os cômodos e os cálculos para a espessura das paredes, altura e tijolos. A Anne desenhou a planta da casa, a May deu uma ideia de planta da casa, a Evelyn esperou o desenho para saber quantos tijolos iriam ser usados. Para calcular quantos tijolos utilizamos, primeiro decidimos utilizar o tijolo de 8 buracos, que tem 9 centímetros, 19 centímetros e 19 centímetros de medida. Sendo assim, acrescentei nas duas últimas medidas do tijolo 1 centímetro, que é da argamassa. 19 centímetros passou a ser 20. Peguei 191,75 metros quadrados, que é da casa, e dividi pela multiplicação das duas últimas medidas do tijolo. O metro quadrado da casa, transformei em decimal as duas medidas do último tijolo. E resultou em 4.793,75 tijolos. Quando se constrói uma casa, há uma perca de 10% desse material. Então, transformei os 10% em decimal novamente, que ficou 0,1, e multipliquei o resultado encontrado, que no caso foi esse, o resultado que a gente obteve na primeira conta, multipliquei por 0,1, que deu 479,375 de perda, né? Aí eu peguei o nosso primeiro resultado, que a gente já tinha encontrado, e somei com o resultado da perda, e que resultou em 5.273,125 tijolos que a gente usou na nossa casa. O Cauã calculou o terreno. Nosso terreno é esse daqui. Nós sabemos que um metro quadrado custa R$300. Mas primeiro, a gente tem que descobrir qual que é a área total do nosso terreno. Primeiro, a gente tem que achar o comprimento e a largura. O comprimento é 12 metros e a largura é 10 metros. Para a gente achar a área total, a gente tem que fazer 12 vezes 10, que é o comprimento vezes a largura. Então, a gente vai fazer 12 vezes 10 igual a 120. 120 é a área total do nosso terreno, que é 120 metros quadrados. Agora, para a gente achar o valor do nosso terreno, quanto que ele custa, nós temos que fazer 120 vezes o valor do metro quadrado, que é R$300. Então, a gente vai fazer 120 vezes R$300, que é igual a 36 mil. Então, o valor do nosso terreno é R$36 mil. E o Tadeu foi ajudado pela Anne a fazer o cálculo do contrapiso. O contrapiso é calculado através da proporção escolhida. Nesse caso, escolhemos 1 para 4 de proporção. Assim, utilizamos 200 kg de cimento e 800 kg de areia. Desta maneira, multiplicamos a área da casa pela espessura. Escolhemos 4 centímetros de espessura, então multiplicamos 94,94 vezes 0,04, que dá 3,8 metros cúbicos. Agora o cimento. Novamente utilizamos o volume e multiplicamos por 200, obtendo 760. Dividimos por 50 kg, quantidade do saco, e obtemos 15,2 sacos de cimento. Agora precisamos achar as devidas proporções de areia e cimento. Primeiro, areia. Para começar, utilizamos o volume 3,8 metros cúbicos vezes 800 kg, que dá 3.040 kg. Depois dividimos por 1.000 e temos 3,04 metros cúbicos de areia. Os cálculos não foram feitos apenas no dia 20/11, mas ao decorrer até o dia da entrega. Dia 24/11 entregamos a primeira parte do trabalho. Dia 27/11 retornamos com o trabalho para fazer a segunda parte. Para a segunda parte, a Anne cuidou do revestimento calculando e o Tadeu procurou os materiais. A Evelyn fez as tintas. Para calcular a quantidade de tintas, fiz a soma das áreas de cada cômodo em que as paredes e o teto seriam pintadas, incluindo dormitório 1, dormitório 2, sala de estar, sala, a
área de serviço, área aberta, cozinha e banheiros. As somas das paredes deu 205,8. Multipliquei por 4 por conta das demãos e dividi pelo metro quadrado que cada demão pintava. Resultou em utilizar 2 latas. Aqui, ó, eu fiz a multiplicação das demãos pela soma que eu já tinha feito no começo, que me resultou em 823,2. Esse 823,2 eu dividi pelo metro quadrado que me dava lá na instrução da tinta, que no caso era 500 metros quadrados, que me resultou em 2 latas. Já no teto, fiz o mesmo cálculo. Calculei pela demão, que foi instruída, 4 demão, multiplicado por 88,94, que resultou em 355,76 metros quadrados. Eu dividi esse valor por 320, novamente, que foi me instruído esse 320. Então, a gente vai utilizar apenas 1,5 latas. A May fez a entrada e o diário de bordo. E para finalizar, a Anne fez a planilha. O terreno mede 12 metros de comprimento e 10 metros de largura, totalizando assim 120 metros quadrados. E sabendo que a estimativa de preço por metro quadrado é de R$300, o valor estimativo de nosso terreno fica em torno de R$36 mil, conforme já explicado. A planta foi feita respeitando a utilização de até 80% da área total, tendo 94,94 metros quadrados. A quantidade de tijolos utilizados foi de 5.275 unidades, com um acréscimo de 10% como margem de erro. A unidade valia 89 centavos e o total ficou R$ 4.694,75. O tijolo utilizado é de 8 furos e está disponível em Obra Max. O cálculo do contrapiso já foi explicado, e as medidas finais são: areia 3,04 metros cúbicos, que custou R$ 240,25, e o cimento totalizou 15,2 sacos, mas arredondamos para cima para que não falte. Os 16 sacos custaram R$ 431,84. Os preços estão disponíveis em 600. O revestimento foi utilizado na sala, na cozinha, no banheiro, na entrada e em toda a extensão do chão da casa. Para medir quantos metros quadrados de revestimento seria necessário para cada cômodo, utilizamos a medida em metros quadrados. Para o chão, usamos o valor da área e para as paredes utilizamos o valor do comprimento vezes a altura. E fizemos os devidos descontos de portas e janelas e acrescentando 5% de recorte. Procuramos os revestimentos e pesquisamos as medidas e quantidades por caixa, para definirmos quantas caixas seriam utilizadas e qual valor pagaríamos por todas. No total, ficou cerca de R$ 10.780,17. Observação: a quantidade de caixas era arredondada para cima. A medida de todas as paredes que seriam pintadas na casa foi de 235,8 metros quadrados. Utilizamos apenas uma cor, o azul profundo, onde as 2 latas de tinta custaram R$ 558. A medida de toda a extensão do teto foi de 355,76 metros quadrados. As 2 latas de tinta branca custaram R$ 300. Observação: as latas possuem 18 litros de tinta, são da Coral e vale lembrar que deve ser considerado o número de demão por parede e deve ser acrescentado no valor total do comprimento das paredes. As 7 portas da casa possuem uma medida padrão de 70 cm de largura e 2,10 metros de altura. Cada porta custava R$ 149,90. As 7 portas no total de R$ 1.049,30. A casa possui 5 janelas, onde 2 delas possuem a medida de 1,20 por 1,20, 309 a unidade, e as 2 custou R$ 619,80. Uma janela tem a medida de 1,20 por 2 metros, que custa R$ 784,90 a unidade, e 2 janelas possuem 60 centímetros de largura e comprimento. Cada uma custa R$ 180,49 e as 2 janelas custaram R$ 360,98. Hoje, dia 27/11, finalizamos o trabalho.